Seguinte, a gente aqui tá com uma galera, tá gigante, e eu preciso aqui fazer um trabalho de limpeza. Um trabalho, na verdade, de resgate. Preciso resgatar algumas coisas aqui, já que provavelmente a galera tá desestabilizada, enquanto conteúdo, enquanto nível. Eu vou fazer um trabalho diferente hoje aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou professor de geografia, sou Flamarion, não sei se tem aluno novo aí, acredito que sim. A gente vai fazer um trabalho aqui, então, para tentar organizar, para tentar entender, né, Brasil. Tá? A gente vai falar fundamentalmente de Brasil. Tópico aqui, tá, é geografia da população, certo? Vou resgatar isso aí. É um dos assuntos que sempre caem, e aí é um assunto que dá esteio para a galera, porque é Brasil. Se em algum momento eu compartilhar a tela, quando eu compartilho a tela, eu deixo de olhar o chat. Então, aí, se quiser falar comigo, manda um áudio. Valeu? Porque eu não vou estar vendo a tela. Eu compartilho a tela de uma forma geral. É o seguinte, o Brasil, ele é um país de ocupação territorial litorânea. O território brasileiro, ela se dá predominantemente pela faixa leste. Tá? A gente só tem faixa leste litorânea. Então, ocupação do território é pela faixa leste. Devido ao quê? Devido ao fato da gente ser um país lá atrás fundamentado na condição de colônia de exploração, e a gente precisava de uma relação, obviamente, de dependência e de oferta de recurso para Portugal. Então, a ocupação é litorânea por quê? Porque esses colonizadores, esses invasores, né, diga lá como quiser, eles chegaram pelo litoral. Então, o arranjo territorial inicial vai se dar pelo litoral. Onde a região Nordeste vai ser a primeira região do Brasil a sofrer ocupação populacional. Olha o teclado que foge. E aí, quando essa população começa a se organizar na faixa litorânea, a gente vai ter a primeira atividade econômica, não um grande ciclo, mas a primeira atividade econômica, que é, lá no início do século XVI, tá, a atividade da extração do pau-brasil. Aí depois que a gente segura a onda das invasões holandesas, das invasões francesas, perdão, consegue organizar o território, né, ali em capitania hereditária, depois em governo geral, a gente estrutura uma produção açucareira. Essa produção açucareira tinha a formação de grandes núcleos populacionais. Tá? Os primeiros grandes núcleos populacionais, ainda no século XVI, para os padrões da época, com a economia canavieira, tem hora que o teclado falha. Tá? Vão ser, sobretudo, Olinda, Salvador e Recife. São os primeiros agrupamentos, os primeiros núcleos de população no território brasileiro, na faixa nordeste, que vai ser o esteio econômico do país. Em todo o século XVI, até a segunda metade do século XVII, tá, vai estar organizado nessas cidades aí. Essas economias são economias, obviamente, onde você tem uma mão de obra escravizada. Tá? É muito importante hoje ter esse discernimento de não usar a palavra mão de obra escrava, mas escravizada. Não se referir ao elemento preto, tá? A figura do afro-brasileiro ou a figura do africano,
como escravo, mas escravizado. Porque a ideia de escravo, tá? Estou trazendo isso porque a prova da UERJ, uma prova que lida muito com essas questões, essa ideia de escravo dá um entendimento onde o indivíduo aceita a escravidão, onde ele aceita se submeter ao processo. Alguns de vocês devem ter ouvido já na escola, tipo assim, o indígena não aceitou a escravidão, e o negro aceitou a escravidão, por isso é que ele foi escravizado, o indígena foi deixado de lado. Não, não é isso. Não aceitou a escravidão porra nenhuma. Tá? Ele foi escravizado. A lógica era, a conta era o seguinte, você tinha aqui uma quantidade absurda de indígenas, e você tinha aqui uma quantidade zero de africanos. A coroa portuguesa enxergava o território brasileiro tal como colônia. Se enxergava como colônia de exploração, essa colônia tributava, essa metrópole portuguesa tributava sobre todas as atividades. Tudo era tributado, tudo, não tinha caô. O tributo girava entre 15% a 26%. Por exemplo, eu abri um comércio aqui no Brasil, eu sou português. Cara, você vai pagar um imposto. Eu vou importar, sei lá, bananada de Portugal, só um exemplo, tá? Vou importar bananada de Portugal para vender no Brasil. Cara, você vai pagar um tributo. Tudo era pago tributo. E, sobretudo, se você está utilizando uma mão de obra escravizada indígena e se a coroa portuguesa tributava nessa atividade, como é que ela ia exercer controle de uma mercadoria que era o indígena, tá? Isso, mel, monocultura e escravidão, latifundiária, outros falam outros falam leme, isso aí, tinha esquecido, outros falam leme. Então, como é que Portugal iria tributar sobre uma atividade econômica, ou sobre uma mercadoria, perdão, a maneira como o indígena era visto, que tinha aqui a balde? O senhor, dono de uma fazenda, de uma gleba de fazendas em Realengo, o seu Caio Zanguirolame, ele tem 150 indígenas. A coroa portuguesa, como queria tributar sobre essa atividade, a coroa portuguesa enviava lá um cobrador de impostos que iria cobrar um imposto referente a 150 indígenas apresados. O Caio malandramente fazia o quê? Como ele sabia que a fiscalização vinha na segunda, ele soltava todos os indígenas no domingo. Quando a fiscalização chegava lá, ele guardava 3 indígenas. Não, só tem esses 3 aqui que me ajudam e tal, vou pagar o imposto relativo a eles. Na terça-feira, depois que passava lá, obviamente, a fiscalização, que passava a tributação, ele fazia uma missão, ele organizava lá uma monção com a rapaziada do entorno, ia lá pro lado da Taquara, ia pro lado do Pau da Fome e capturava uma porrada de indígenas de novo. Então não tinha como Portugal tributar. Os 26% era para quem era de fora? Não, era o que a colônia tinha que pagar de tributo para Portugal. Tudo aqui era tributado. A corrupção já existia nesses tempos? A corrupção existe desde que existe o ser humano, pô. A corrupção é uma condição, talvez, humana. Corrupção, superfaturamento, nada disso aí é novidade, tá? Esse expediente aí, nada é novidade. Se tu ler a República de Platão, tem corrupção. Se tu ler o Príncipe de Maquiavel, pô, do século XIV, tem corrupção. Sempre teve corrupção. Latifúndio. Exportador. Monocultor. Escravocrata. A colônia pagava pelo seu próprio produto. Ricardo, você está produzindo banana aqui. Você quer exportar banana para a Espanha. Quando você produz a banana, Ricardo, você tem um custo. Isso não é imposto. Você tem um custo na banana. Beleza. Depois que a banana está pronta, colhida, que você encaixota, essa banana vai para a alfândega portuária somente se ela tiver um selo de qualidade. Para você ter esse selo, que é um selo emitido pelo Ministério da Agricultura, você paga. Isso pressupõe o quê? Que exista um tributo para você exportar. Já, por exemplo, a Kelly ela produz, mas ela não exporta. A Kelly produz
e ela vende para um box no Ceasa. Ela não precisa do mesmo selo de exportação, mas ela precisa de um selo de qualidade expedido também pelo Ministério da Agricultura em congruência com a fiscalização sanitária. A Kelly também paga um tributo. É assim que o governo arrecada. Por que o governo fica incentivando tanto a exportação? Porque quando o cara exporta, ele tem os custos da produção, ele paga, obviamente, os impostos referentes à produção aqui, ICMS, ISS, o escambau, mas ele também paga um valor para o produto ter um selo que garanta a qualidade da exportação. Se esse produto chegar lá fora sem esse selo, para ser comercializado de forma regular, esse produto não encontrando, não tendo esse selo, vamos supor que isso aconteça, ele não é comercializado. Por exemplo, por curiosidade, depois, dá uma olhada na sua embalagem de café, na sua casa. Sua embalagem de café deve ter na lateral, deve ter no verso, essa palavra aqui, ó. Associação Brasileira das Indústrias de Café. Ninguém pode vender café no Brasil regulamentadamente, dentro da lei, sem o selo de pureza ABIC. Para você exportar o café, além de tu ter o selo de pureza ABIC, tu tem que ter um selo de exportação que garanta a qualidade do produto, a idoneidade do produto, mesmo sendo transportado a longa distância, dentro de uma embarcação, dentro de um avião, sei lá. Avião não, que café é transportado de navio. Sacou? Essa era por isso que a capitania de Pernambuco tinha ajuda dos holandeses, falta de recursos. Não, Rebeca, olha só, aí já é uma questão histórica. Mas vamos lá. Num dado momento, no final do século XVI, o rei de Portugal morreu. E ele não tinha sucessor porque ele era muito jovem. Parte de um pressuposto que o herdeiro natural era um tio distante que vinha a ser um clérigo da Igreja Católica, um cardeal. Então, o herdeiro do trono português era um cara do alto clero da Igreja Católica. Como ele não podia assumir, ele passa o trono para um sobrinho. Esse sobrinho era Filipe II da Espanha. E aí Filipe II assume, ao mesmo tempo, o trono do Império Espanhol e o trono do Império Português. Sacou? Quando ele assume o trono do Império Português, forma-se a União Ibérica, que vai do final do século XVI até o início do século XVII. Quando rola a União Ibérica, ele está olhando, Filipe II está olhando para uma América espanhola e uma América lusitana, onde a América espanhola já tem ouro e prata, e a América portuguesa só tem cana-de-açúcar e pau-brasil. Ele vai dar atenção para mais o quê? Ele vai dar atenção, obviamente, para a América espanhola. Quando ele dá atenção para a América espanhola, ele deixa, por exemplo, ele negligencia o Brasil. Quando ele negligencia o Brasil, lá no norte da Europa, lá o que a gente chama hoje de holandeses, ou que chama de Holanda, vão formar as Províncias Unidas do Norte. As Províncias Unidas do Norte não concordavam com Filipe II, não eram católicas, eram protestantes, eram huguenotes, e eles começam a se organizar para um movimento de independência. Só que como eles sabiam que essa independência não viria no amor, ela viria na bala, o que esses caras vão organizar? Os caras vão organizar uma logística, tá? Através da produção açucareira, onde o Brasil ia ser visto como o quê? O ponto nevrálgico de investimento. Os holandeses começam a chegar no Brasil e começam a investir na agricultura canavieira. Quando eles vêm investir na agricultura canavieira, os holandeses passam 40 anos aqui, esses holandeses vêm para o Brasil por quê? Porque eles percebem uma fragilidade na colônia, na coroa espanhola. Diante dessa fragilidade, tipo assim, a Espanha não está nem aí para o Brasil, a gente vai usar o Brasil, obviamente, como ponte para poder aprender a produzir o açúcar, a refinar o açúcar, a transportar o açúcar para a Europa nas nossas embarcações, que eram muito boas. A gente vai ganhar dinheiro para caramba, a gente vai pegar esse dinheiro, vai colocar nos bancos dos judeus europeus, nos bancos dos investidores de Gênova, de Veneza, vai multiplicar esse dinheiro, vai pegar essa grana, vai montar um exército sinistro, vai comprar arma pra caramba e vai bancar uma guerra contra o Império Espanhol. Mediante essa guerra, que foi a Guerra dos 30 Anos, tá? Que teve 4 fases,
as Províncias Unidas do Norte, ou o que a gente chama de Holanda, tornam-se independentes. Em 1630, vamos dizer assim, é o fim da Guerra dos 30 Anos. No fim da Guerra dos 30 Anos, o Império Espanhol sai enfraquecido, o Império Habsburgo Espanhol sai enfraquecido, e aí surgem as Províncias Unidas do Norte, que viriam hoje a ser o que a gente chama de Holanda. Que seria ali uma parte da Holanda, uma parte da Bélgica, do Luxemburgo e uma parte da França. Pode-se dizer que o Brasil financiou a independência da Holanda? Pode. O Brasil com a economia açucareira. O Brasil financiou a independência da Holanda. Tá? O Brasil financiou parte da Revolução Industrial Americana, né, ofertando algodão para os Estados Unidos, no momento em que eles estavam em guerra com a Inglaterra, que eles ainda estavam numa guerra, estavam na guerra de independência. O Brasil botou muito ouro, botou muita grana no cofre português, botou muita grana no cofre inglês. Continua hoje botando muita grana no cofre americano, no cofre chinês, no cofre europeu. A história dos países subdesenvolvidos, a história das nações subdesenvolvidas é servir as nações desenvolvidas. Ou vocês não perceberam isso ainda? A gente nunca consegue virar a mesa na divisão. E aí, quando você olha para uma escala micro, você está olhando aqui dentro o quê? Os elementos que estão trabalhando, que estão atuando para fazer essa economia girar. Quem são esses elementos? No primeiro momento são os indígenas. Depois são quem? São os africanos. Então, no resumo de tudo, quem levantou essa economia, quem levantou esse país, quem, porra, botou pedaço de pedaço desse chão, quem levantou parede por parede aqui, pô, foi indígena, foi africano, foi colono, que é a galera que é mais pobre até hoje. Quando, por exemplo, quando começa a organização das capitanias hereditárias aqui, em 1530, você tem que entender que a ideia dos caras não era transformar isso aqui numa Europa, não era, porra, sei lá, fazer, criar desenvolvimento. Cara, é colônia de exploração, roubar, matar e destruir. Igual eu falei no aula de sábado. Tem gente que fala, o Brasil não deu certo, o Brasil é essa merda porque foi colônia de Portugal. Se fosse colônia dos ingleses, estaria melhor, porque, pô, a Inglaterra, né, tá bem melhor que Portugal. Pô, a França tá bem melhor que Portugal. Não é isso, cara. É de quem foi colônia. Não é de quem foi colônia, é como foi a organização do território. Foi colônia de exploração, se fudeu. Foi colônia de povoamento, aí a gente pode ver. Nenhuma colônia de exploração hoje, ex-colônia de exploração, é país desenvolvido. E isso, a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Tem várias diferenças, mas essa diferença é uma diferença gritante. Os caras foram organizados como colônia de povoamento. Nós fomos organizados como colônia de exploração. Tem um camarada meu, eu sempre digo isso, que é historiador, e ele fala o seguinte: nossa riqueza é a nossa desgraça. Aí, por quem não conhece, né, essa ideia, em algum de povoamento que é subdesenvolvido, que eu me lembre agora não. Que eu me lembre agora não. Em todos os países, em todas as nações, em todas as colônias, a conta do chá é essa. A colônia tem clima tropical? Sim. Exploração. Vai fornecer especiaria. A colônia não tem clima tropical? Beleza. Povoamento. A Coreia do Sul é desenvolvida, Eric? Eu não estou sabendo disso, não. A Coreia do Sul é um país desenvolvido? Para mim é novidade isso. A Coreia do Sul é um tigre asiático. Ela se levantou com capitais fenomenalmente japoneses e americanos, principalmente americanos. A Coreia do Sul é uma referência mundial em TI, é uma referência mundial no setor de microinformática. A Coreia do Sul tem um IDH hoje mais alto. A Coreia do Sul tem um PIB mais alto, mas isso não faz a Coreia do Sul um país desenvolvido. Por quê? Porque ela não é um mar de igualdade social. A Coreia do Sul é um país de desigualdade social.
A China é um país rico, muito mais do que o nosso, mas a China é um país extremamente desigual. O que mede o termômetro para desenvolvimento não é riqueza, não é só produção tecnológica, é igualdade social. Na Coreia do Sul tem desigualdade pra cacete. Tem gente pobre pra caramba. Então, voltando, quando o Brasil se organiza em capitania hereditária, e essa população portuguesa está chegando, né, estão trazendo as primeiras levas de africanos, se organizando no litoral, cara, não sejam tolos. A ideia dos caras era encontrar ouro nessa porra e prata, era encontrar metal precioso. Só que a vastidão do território, a quantidade imensa de rios, de florestas, a dificuldade em domesticar esse território que os caras não conheciam, indígenas selvagens, organizados, alguns antropófagos, tá? A rusticidade do terreno impediu, no primeiro momento, que se encontrasse ouro. Fora que existia uma tal de linha do Tratado de Tordesilhas, onde, por lei, por regra, juridicamente, Portugal não podia varietar Tordesilhas. Só em 1750 que Tordesilhas vai deixar de existir. E por 5 anos, com o Tratado de Madrid. Então, havia impedimento inicial. Bom, a gente começou a organizar ali a economia no litoral, com a população, né, crescendo, com o pau-brasil, com a cana-de-açúcar, porque, tipo assim, era o que havia. Essas capitanias Antropófago, hereditárias. Antropófago antropófago é é. tipo canibal? Não. Canibal come carne para se alimentar. O antropófago come carne humana porque acredita que vai absorver os poderes daquela pessoa, daquele inimigo, aquele homem e tal. Tá, Tipo, show, valeu. o caramuru. O caramuru ele foi devorado por indígenas. Ele foi devorado por tupinambás. O quê? O caramuru, ele era um português, porra, que era inteligente, que era bom de porrada, que era bom, né, na bala. Quando os portugueses finalmente conseguiram capturá-lo, né, e conseguiram prendê-lo e conseguiram levá-lo embora, os caras entenderam que, pô, esse cara é forte pra caramba, esse cara tem muito poder, esse cara tem muita força física. Dentro da crença de algumas tribos indígenas da época, não sei se hoje ainda rola isso, pô, vamos comer esse cara, literalmente. Devem ter pego o cara e feito igual no desenho do pica-pau. Pegaram o cara, porra, enrolaram ele numa corda, botaram num tronco, fizeram uma dança da chuva, acenderam um caldeirão, picotaram o cara e todo mundo comeu. Não por prazer ou por fome, mas porque acreditava que fazendo isso pegariam os poderes do cara. Né? Tipo assim, pô, a galera não vê lá, a mina não vê lá a Graciane Barbosa lá, malhando pra caramba, não acredita que tudo que ela faz ali é natural. Aí a mina começa a comprar o produto da Graciane, produto natural que ela vende, começa a comprar a roupa dela, o óculos dela, tem que vai ficar gostosona igual a ela. É a mesma coisa. Só que não necessariamente precisa comer a Graciane hoje em dia. Reencarnação deles, tem dessas tribos que acreditavam nessas pessoas que eles comiam eram deuses. Ó, isso eu não sei, assim, eu não sou um especialista não sou indigenista, não sou especialista. Não posso te afirmar isso, não sei. Não sei. Se eles acreditavam que estavam comendo um deus, não sei. É porque é pecado, né, Eric? Comer Deus, né? Pô, nem rola isso aí, não pode nem falar. Qual a estimativa de indígenas que existiam aqui? A estimativa na América era de aproximadamente, era entre 250 a 300 milhões de indígenas, no todo o continente americano. A estimativa Brasil, isso varia muito, né, de estudo para estudo. Alguns falavam em 20 milhões, alguns falavam em 50 milhões, alguns falavam em 100 milhões. Eu sei que hoje em dia, no continente americano, o Brasil é o país que mais tem população indígena. Tá? E não chega nem, por exemplo, a 300 mil. Nós somos aí cerca de 270 mil indígenas. Escreveu o quê, ô Kelly? O que você quer que eu escreva? Fala aí, eu tô falando a beça. Ah, atualmente, né? Atualmente, o Brasil é o país americano
com maior população indígena. Aproximadamente entre 250 a 280 mil indígenas. Aqui é uma outra expressão que, pouco a pouco, vai perdendo sua conotação. Por exemplo, já não é, todo mundo já está ligado que não é para falar índio. Tá índio, tá fora, tá out. Tem que falar o quê? Tem que falar indígena. Tá? Também não. O certo hoje é você saber o nome da nação, o que é muito difícil, obviamente, ou você falar povos originários ou povos autóctones. Então, quando você encontrar essas expressões, tá falando o nome do povo, ou povos originários, ou nações autóctones, povos autóctones, já está ligado que ele está falando de indígena. Povos nativos, sim, pode falar. Enfim, aí voltando lá em cima, quando chega em 1530, então o país se organiza na forma de capitania para poder, na verdade, criar uma gestão do território para a economia canavieira. Ou para a economia do pau-brasil, né? Para as feitorias de pau-brasil. Só que no ano de 1548, não saiu aqui, peraí, em 1548, os espanhóis chegam a Potosí. E quando os espanhóis chegam a Potosí, onde hoje é a Bolívia, eles encontram mas a dar com pau, prata. Ainda existem tribos na Amazônia, olha a visão idílica sobre a Amazônia. Ainda existem tribos na Amazônia que não tiveram contato com a nossa realidade, nossa sociedade, sim. Em África também. No Canadá também, com os Inuits. Na Ásia também. Em Papua Nova Guiné também. Doideira isso, Lucas? Não, que bom que os caras não tiveram contato com a gente. A gente só faz merda, pô. Deixa os caras lá. Deixa os caras do jeito deles lá. Que bom que ninguém encontrou essa galera ainda. Deixa os caras lá. Eles devem ser muito mais felizes que a gente. Ah, não, eu sei, eu sei. Um indianista morreu esses dias com uma flechada, não vi não. Depois manda o link pra mim aí pra eu dar uma lida, é mesmo? Manda pra mim aí, foi ontem, é? Será que ele não vacilou não? Mexeu com a mulher do cacique? De repente vacilou. Vacilar na aldeia é igual vacilar na favela, é rodo. Fantástico? Foi, eu não tava em casa ontem, não. Enfim, aí voltando. Em 1548, então, quando os espanhóis descobrem prata na Bolívia, isso muda os rumos da colonização brasileira. Por quê? Porque a organização do território aqui vai mudar. A capitania hereditária, tu aprende o quê? Ah, as capitanias não deram certo porque faltou centralidade administrativa. Então eles criam a centralidade administrativa em 1548. Só que essa centralidade administrativa, ela tinha uma finalidade. O tal do governo geral, que é criado em 1548, tinha uma finalidade: organizar a casa, botar a bola no chão para viabilizar a exploração de metal precioso. As capitanias continuam, mas agora você tem um governo geral com sede em Salvador. Salvador é a capital da colônia e a primeira capital do Brasil. Nesse momento aí, a economia nordestina é a mais forte. Pô, valeu, obrigado, João. Eu vou dar uma lida depois. Vem em Rondônia, né?
Quando da expulsão dos holandeses, esse ciclo da cana-de-açúcar vai começar a minguar. Quando da expulsão dos holandeses, já existem, né, as entradas, já existem as bandeiras, os paulistas e os emboabas fazendo um movimento de interiorização quanto ao território brasileiro. E aí os caras conseguem, na segunda metade do século posterior do século XVII, encontrar ouro nas Minas Gerais. E aí você vai ter o quê? O primeiro grande fluxo no século XVII, o primeiro grande fluxo migratório brasileiro. O primeiro grande fluxo migratório interno, que é um fluxo bem conhecido de vocês, de todos nós até hoje, que é o fluxo o quê? Nordeste, Sudeste. Essa foi a primeira grande vez da história, foi o primeiro grande foi o primeiro grande estouro de população nordestina rumo ao Sudeste. Mas é claro que, tipo assim, não vinham só nordestinos, não vinham só colonos do Nordeste. Vinha gente de toda parte do mundo. A mesma febre do ouro que você deve ter visto já em algum filme americano de faroeste, aconteceu no Brasil. A quantidade de ouro encontrada nas Minas Gerais era tão grande, tão grande, tão grande, e o solo era tão estéril, tão estéril, tão estéril para a agricultura, que os caras pagavam um prato de comida com uma pepita de ouro. Era ouro a dar com pau. E aí, então, isso faz com que houvesse um deslocamento da organização administrativa e da economia para o Centro-Sul. A partir de agora, então, né, e o ano que a gente crava é 1763, o Rio de Janeiro torna-se capital da colônia. Por quê? Porque existia um fluxo desenfreado de ouro das Minas Gerais até Salvador, que era de onde o ouro era selado e transformado em barra e seguia até Portugal, numa casa de fundição que só podia estar numa capital, na capital da colônia. Esse ouro, então, ele era contrabandeado em demasia, a distância Ouro Preto, né, que era Vila Rica, até Salvador, era uma distância muito grande, ainda é a mesma distância, só que ela era feita em viagens que duravam 3 meses e meio, 4 meses, 4 meses e meio. E esse ouro ele era contrabandeado, né, a balde. Para isso, Dom José Rei de Portugal envia ao Brasil o Marquês de Pombal, que era um ministro da sua confiança e era seu amigo pessoal. Quando Pombal vem, aí começam o quê? As reformas pombalinas que tu estuda em história. Nessas reformas pombalinas, o que é mais importante? Fala, o William. A função do pombal aqui era arrumar a casa, era arrumar esse chiqueiro, era arrumar esse pombal aqui. O pombal vem, por quê? A galinha dos ovos de ouro de Portugal era o Brasil. Portugal tinha colônia pra cacete, mas a colônia que mais era lucrativa, a colônia de onde mais eles tinham recurso, a colônia que era a galinha dos ovos de ouro dos caras era o Brasil. E aí, pelas contas lá, pelas finanças, o Pombal chama o Dom José e fala: pô, Dom José, olha só, a conta não tá fechando aqui não, hein? Porque a quantidade de ouro que tá aqui no livro caixa é uma, a quantidade de ouro que tá no cofre é outra. Tem alguma coisa errada lá no Brasil. Aí Dom José começou a levantar, Pombal começou a levantar, aí fala com um aqui, fala com um X9 ali. Aí o que disseram? Pô, olha só, não queria falar nada não, mas ó, o bagulho tá doido lá no Brasil. Estão roubando Portugal a beça. Tem um monte de contrabandista português, brasileiro, nem tinha essa expressão brasileira, não existia, mas tem contrabandista português, tem contrabandista holandês, inglês, tem uma porrada de gente ali dentro minando o recurso de Portugal. Tem que ir lá, descobrir quem são essas pessoas, reorganizar o território, fazer a economia girar de maneira que Portugal não tome prejuízo. Sim, sim, Estevão, vai manter. A UERJ tem uma cara. A UERJ tem uma cara e ela vai manter essa cara. Sim, com certeza. Então, o que acontece? Quando o Pombal chega aqui, ele chega com plenos poderes, ele chega com carta branca. Porque ele chega com a chancela do rei. Então, quando ele chega aqui, ele faz o quê? Ele fecha os portos. E mantém somente o Porto do Rio de Janeiro funcionando.
Porque ele quer aumentar o controle sobre a saída dos produtos, fundamentalmente do ouro, para o ouro deixar de ser contrabandeado. Começa uma caça às bruxas aos funcionários públicos e às pessoas que trabalhavam como tropeiros, porque essas pessoas, obviamente, eram acusadas de estarem roubando, estarem minando o recurso. E aí, no mesmo 1763, o Pombal chega ao Rio de Janeiro e ele transforma o Rio de Janeiro. Vou tirar essa porra da tomada aqui, desculpa. Foi mal, desculpa aí. Não, porra, telefone eu já não atendo mesmo. Pô, agora não vai tocar mais não. Então, o Pombal transforma o Rio de Janeiro, estão rindo, né? Em capital federal. Mas por que esse emblema de capital para o Rio? Porque existia um decreto, né? Existia uma determinação jurídica que dizia o quê? O ouro só pode ser transformado em barra e receber o selo real na capital da colônia. Como a capital era Salvador, e ele deixa só o Porto do Rio aberto, porque o Porto do Rio era mais perto de Vila Rica, que é Ouro Preto, ele precisa organizar juridicamente e administrativamente essa parada. Então ele sela o Rio de Janeiro, que já era a cidade mais importante do país economicamente, agora como a capital federal. Isso faz com que o Rio de Janeiro e, consequentemente, o Centro-Sul se tornassem o centro de gravidade política e econômica do país. Ou do país. Tá muito sinistro. Eu estou tentando fazer com você, estou tentando mostrar para você como a população se comportando ao longo do tempo e como a população brasileira, obviamente, sofre influência das questões econômicas. A população vai se concentrar onde, historicamente? Onde existe mais trabalho, onde tem mais dinheiro, onde tem mais recursos. Esse litoral brasileiro, fundamentalmente, especificamente no Sudeste, a gente chama de área mais ecumênica do país. Área ecumênica. Escrevi errado, tá? Eu botou uma letra mais ecumênica. Deixa eu tomar cuidado aqui, porque ele trava de vez em quando o chat. Área ecumênica. Área de grande concentração populacional. Toda área de grande concentração populacional, toda área ecumênica é uma área que tem mais oportunidades que a diversidade. E os vazios demográficos, áreas mais vazias, que são pontos de dispersão, de saída de população, a gente chama no Brasil e no mundo inteiro de área anecumênica. Vazios demográficos. Por exemplo, a região centro-oeste, até hoje, é um vazio demográfico. Ela é rica? Cada vez mais. Ela é produtiva? Cada vez mais. Ela é o cinturão da soja e da carne? Sim. Mas isso não faz dela uma área ecumênica. Não é uma área de grande concentração populacional. Porque tu está falando de uma atividade econômica que é o quê? Que é extremamente mecanizada. Oi? Não entendeu esses dois? Rapidinho, deixa eu responder o Matheus Lucas. Eu chamo de área ecumênica, tipo assim, centro da cidade do Rio de Janeiro agora. Porra, é uma área ecumênica pra caralho. Por quê? Porque nesse momento agora lá há uma grande concentração de pessoas. No estádio do Maracanã agora, ele tá vazio. Porque não tem jogo, porque não tá podendo ir pro Maracanã. Então, o estádio do Maracanã agora é uma área anecumênica, é um vazio demográfico. Eu tô querendo dizer que as áreas no Brasil e no mundo que tem mais oportunidades, que tem melhores salários, que tem mais chance de emprego, que tem mais infraestrutura, o melhor comércio, o melhor serviço, os melhores serviços, elas são áreas ecumênicas. Elas concentram, elas atraem, elas agregam as pessoas.
Tipo, essa sala de aula virtual agora, que ela é uma área ecumênica. Por que ela é uma área ecumênica? Por quê? Porque tem gente pra caramba. E por que tem gente pra caramba? Porque essas pessoas que estão aqui agora, nesse momento, compreendem que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, físico ou virtual, mas elas estão nas suas casas, no seu trabalho, sei lá onde for, mas elas estão agora ingressas nessa sala virtual, por quê? Porque elas acham que a oportunidade da vida delas nesse momento, de 10h10 a meio-dia, está aqui dentro. Sacou? Tem um cara que está lá no deserto do Saara agora. O cara está lá no deserto do Saara e a cada ano que passa, ele está vendo o deserto do Saara e o número de habitantes diminuir. Porque viver no deserto do Saara é difícil pra cacete. Porque é muito calor de dia, porque é muito frio à noite, porque quase não tem água, porque tudo é longe, porque tudo é caro, porque comer é difícil, porque arrumar dinheiro é difícil. Entendeu? Deixa eu ver aí, respondeu o Lucas. O fato da região sul do Brasil ser mais desenvolvida que as outras regiões deve a diversas colônias europeus que foram formadas por lá. Ou se deve a outro fator. Lucas, quem falou que a região sul é mais desenvolvida? O maior PIB é Sudeste. A maior concentração populacional é Sudeste. A maior produção tecnológica é Sudeste. A maior industrialização é Sudeste. A maior urbanização é Sudeste. Ah, sim, desigualdade social. Sim, beleza. Galera, isso vale para o Brasil inteiro. A região Sudeste é a mais rica, mas ela é mais igual. A distância entre o rico e o pobre aqui é a maior de todas. Na região Sul, a distância entre o rico e o pobre é menor. A quantidade de ricos na região Sul é bem menor do que na região Sudeste. A quantidade de miseráveis na região Sul é bem menor do que na região Sudeste. A distância entre rico e pobre lá é menor, mas o peso da economia do Sul é bem menor. E você há de convir que... Não, não, entendi, beleza, tranquilo. A gente há de convir... O quê? A gente há de convir que Brasil, juridicamente, do ponto de vista administrativo, existe desde 1500. Mas esse tamanho e esse formato de Brasil que existe hoje não é desde 1500. O que seria hoje a região sul para nós, ela não estava no nosso bolso, ela não estava na nossa mão em 1500. Ela não estava na nossa mão em 1600. A região sul definitivamente vai se tornar uma região nossa, assegurada plenamente, perfeitamente, no século XIX. Principalmente quando se define a Guerra do Paraguai. Provavelmente, se o Brasil tivesse perdido a Guerra do Paraguai, tá, nós seríamos menores. Nós não teríamos a região sul, ou não teríamos boa parte da região sul, e não teríamos parte da região centro-oeste. A menor desigualdade social do Brasil está no sul. Sim. Então, esse sul só começa a ser brasileiro de fato no século XIX. E mesmo assim, esse sul ainda não tinha recebido a chegada de imigrantes. O Paraguai era bem maior do que hoje, sim. Esse sul não era recheado de imigrantes europeus. E que hoje a gente fala imigrante. Imigrante porra nenhuma, né? Essa galera é refugiada. E não existia essa expressão na época. Essa galera era refugiada. Essa galera era a galera perseguida, que passava fome, que não tinha terra. Eram, sobretudo, o quê? Italianos. Que foram para o Rio Grande do Sul. Estou falando da região sul, tá? Que foram para o Rio Grande do Sul, que foram para Santa Catarina, que foram para o Paraná. Eram ucranianos e eslavos, que foram para o Paraná,
foram para o Rio Grande do Sul. Eram alemães. E foram fundamentalmente para Santa Catarina, mais do que até o Rio Grande do Sul. De portugueses açorianos, portugueses da ilha de Açores, que foram fundamentalmente para Santa Catarina. Por exemplo, a gente acha que Santa Catarina, excepcionalmente, tem mais descendentes de alemães ou de italianos do que de portugueses. Não, tem mais portugueses. Só que eram portugueses da ilha de Açores. Não sei se vocês já foram lá ou estão ligados, mas, por exemplo, quem nasce em Florianópolis é chamado de barriga verde. Ou manezinho. Que é a mesma terminologia, que é a mesma expressão que se usa em Portugal para quem nasce na ilha de Açores. É uma questão de prova certa. Seria imigrantes ou refugiados para esses acima? Ah, sim, com certeza. Hoje o que a gente enxerga como refugiado, na verdade, era posto como imigrante. Essa galera aí vem de bom grado? Eles vieram porque eles quiseram? Não. Eles vieram porque não tinha outro jeito, porque não tinha solução. Eles estavam em territórios que estavam em base de guerra para fazer unificação, como a Alemanha e Itália. Eles estavam passando fome no campo em Portugal. Estavam passando fome no campo na Espanha. Eles estavam sendo perseguidos, né? Politicamente, ideologicamente. Até onde a gente compreende a expressão refugiado ou refugiados, é um indivíduo que sofre risco de morte. Ou por perseguição política, ou de gênero, ou religiosa. Olha quanta coisa a gente está falando dentro do mesmo tema. Ou étnica, ou ideológica. Ou a vida do cara está ameaçada. Por um conflito armado. Ele não está sendo perseguido, ele, enquanto figurou o povo dele, mas assim, eles estão dentro de um contexto geral de guerra civil. Então a vida dele está ameaçada por um conflito armado, tá? Por uma catástrofe, por uma epidemia, por uma crise alimentar. Isso é refugiado. Tanto que essa galera, pessoal, essa galera foi muito enganada, foi muito ludibriada. Essa galera vinha para cá acreditando, eles vieram na crença de que eles teriam acesso à terra. Quando os fazendeiros brasileiros iam à Europa, ou na verdade nem iam, eles enviavam o que a gente chama de gato. É uma gíria para aliciador. Eles iam aliciar as pessoas. O que eles faziam? Eles vendiam uma vida próspera no Brasil. Olha, chegar lá no Brasil, todo mundo é legal, todo mundo é bonito, tem terra para todo mundo. Quando você chegar lá, você vai se dar bem, você não vai trabalhar para ninguém, você vai ser patrão de si mesmo. Ah, você tem dinheiro para ir? Ah, eu não tenho. Então, olha só. Tem uma pessoa lá no Brasil que gosta muito de ajudar quem está em situação difícil e ela mandou um dinheiro para pagar a tua passagem da tua família. Quando você chegar lá, já tem um emprego para você na fazenda dela. Aí o cara vinha de Malicuia, trazia a família inteira. Chegava aqui, o dono da terra dizia para ele o seguinte, ó, tu vai morar naquele barracão, tu vai comprar comida naquela mercearia, tu vai usar essa roupa, tu vai usar essa ferramenta, tu vai usar esse lampião aqui a gás, a querosene, e você vai trabalhar para mim. No final do mês, quando a gente fizer as contas do teu ordenado, eu vou abatendo isso que eu tenho aqui que eu estou te fornecendo, a comida, a moradia, a roupa, a tua passagem. Só que essa conta nunca fechava positiva, essa conta só fechava negativa. Nunca o cara conseguia cobrir com o salário dele tudo aquilo que supostamente o patrão tinha gasto. Então ele entrava num sistema de quê? Criminoso, de escravidão por dívida. Se ele quisesse ir embora, obviamente o CPF dele era cancelado.
como é que é? No caso de fluxo migratório Nordeste-Sudeste, mantém imigração. Podemos chamar de refugiado? Não, não, não. Refugiado é quando a pessoa sofre perseguição e está no risco, na iminência de morte, e ela precisa deixar o seu país. Ela precisa deixar o seu país. Na migração interna, doméstica, eu não posso enquadrar refugiado. Ah, o nordestino que veio para o Rio de Janeiro, tipo, minha família que veio para o Rio de Janeiro do Nordeste, passando fome é refugiado. Não. É retirante mesmo da seca, mas a palavra refugiado só vale quando a pessoa busca refúgio fora do seu país. Boa pergunta, gostei. Boa pergunta, Camila. E esse lance aí, esse lance da escravidão compulsória, da escravidão por dívida, tá? Isso vai se organizar de forma maliciosa a partir de 1850, quando passa a vigorar no Brasil a Lei de Terras. O que dizia a Lei de Terras? Todas as terras brasileiras que até hoje não foram ocupadas pertencem ao Império. E se alguém ou algures, quiser a propriedade da terra, terá que pagar. Olha a malandragem dos caras. Olha a malandragem dos fazendeiros, dos latifundiários. Eles sabiam que a escravidão ia acabar. 1850 para 1888, faltam 38 anos. Só que eles sabiam que a Inglaterra apertava o cinto. E que era uma questão de tempo abolir a escravidão. Porque a escravidão é antieconômica agora para um capitalismo industrial. Então, ele já se precavendo da possibilidade da escravidão acabar e do negro, do elemento preto afro-brasileiro, ex-escravo, passar a ter direito a uma terra, o poder ocupar uma terra, eles mudam a lei, que antes era uma lei chamada de lei de terras devolutas, onde todas as terras que não eram ocupadas no Brasil poderiam ser ocupadas e poderiam ser propriedade de homens livres. Se eu me tornar livre num país onde existem terras disponíveis, cuja lei não regulamenta que são terras estatais, para quem é que eu vou trabalhar se eu já sou escravizado, se eu já sei o que é café, se eu já sei plantar, se eu já sei colher? Não vou trabalhar para ninguém que se dane. Se eu sou imigrante, chego no Brasil, encontro a terra livre, disponível, e estou pautado numa lei dizendo que eu sou um homem livre, e se a terra não tem dono, eu posso ocupar a terra, e eu já sou agricultor na Europa, para quem é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar para mim mesmo, ser patrão de mim mesmo. Porque é tudo que eu sonho, é não trabalhar para ninguém. Tudo que o elemento preto africano escravizado sonhava era o quê? Pô, é trabalhar para ele mesmo. Só que a lei muda à medida que os caras têm a percepção que a escravidão vai acabar e que o Brasil vai absorver, que o Brasil vai importar mão de obra imigrante. Era uma maneira de quê? De transformar o escravizado e o imigrante compulsoriamente, obrigatoriamente, no trabalhador assalariado. Esses filhos da puta não vão se dar bem aqui. Eles vão continuar trabalhando pra gente. E aí a preferência maior nas fazendas era pelo elemento europeu, sobretudo italiano, porque aí junto com isso vem aquela questão da eugenia. Que é a crença na superioridade racial, na superioridade étnica. A Lei Eusébio de Queiroz vem depois ou antes da Lei de Terras. A Lei Eusébio de Queiroz vem um pouco depois, mas eles já sabiam que isso ia acontecer. A Inglaterra estava batendo no portão. Meu irmão, como é que é? Vai acabar com a escravidão nessa porra, não? Vocês estão endividados até o talo comigo. Não pagam a dívida externa. Não paga a porra do juro. Como é que é? Eu sou uma potência industrial. Eu tenho matéria-prima que não é o suficiente. Vocês vendem para mim. Eu tenho um mercado consumidor pequeno. Vamos transformar o Brasil, né, numa linha de produção inglesa, fornecendo mais matéria-prima e consumindo parte do produto industrial inglês. Então a escravidão tem que acabar. A escravidão tem que acabar. A escravidão antieconômica. Aí começa um cerco, né? Bill Aberdeen começam a criar a de navegação, a fecharem o Atlântico, a afundarem navios com escravizados, navios com africanos.
caras começam a apertar o cerco. Não bombardeiam o Brasil, mas eles vão criando mecanismos de dissuasão para a gente demover a escravidão. Essa época, por exemplo, era babado. Depois da Bill Aberdeen e de Eusébio de Queiroz, era babado um navio negreiro trazer o escravizado africano pela Baía de Guanabara, encostar no Porto do Rio. Porque ele tinha que passar pela Marinha, pela polícia, pelas autoridades, tinha que passar pelas embarcações inglesas que estavam aqui. Então, o que os navios faziam? Ah, não tinha mais então. Depois que se criou a Lei Eusébio de Queiroz, não tem mais tráfico negreiro. Mano, até hoje tem tráfico de seres humanos, trazendo o asiático para o Brasil, levando mulher brasileira para a Ásia. Tu acha que nessa época aí o tráfico acabou? O nome da atividade? Tráfico. Tráfico de escravos. Tráfico de seres humanos. Não. Os navios, quando vinham para o Rio de Janeiro para atender as demandas dos fazendeiros, sem poder ou precisando burlar as leis, muitos deles aportavam na Barra de Guaratiba. Ou aportavam em Mangaratiba, ou aportavam, por exemplo, ali na altura de Itaguaí, em Coroa Grande. Como eu falei no começo da aula, alguém repetiu comigo aí, cara, sempre teve sacanagem, sempre terá. A gente está aqui estudando para entender em que grau essa sacanagem está, onde ela começou e como é que ela evoluiu progressivamente. Mas isso sempre existiu. Entendeu? Fala mais aí. Tranquilo, então, vamos lá. Depois que o Rio de Janeiro virou capital da colônia, a Bahia se tornou área anecumênica? Não, se tornou área anecumênica, Rafael, mas o fluxo populacional, quer dizer, o contingente populacional diminuiu. Hoje, região mais populosa. Regiões mais populosas. Em primeiro lugar, Sudeste. Em segundo lugar, ainda é o Nordeste. Nordeste é a região com o segundo maior número de habitantes ainda do Brasil. Só que o Rio de Janeiro, desculpa, o Sudeste tem 4 estados. E consegue ter mais habitantes que o Nordeste, que tem 9 estados. E o Sudeste e o Nordeste juntos não são maiores do que a região Norte, que é a região com o maior número de habitantes. Por quê? Porque a fronteira de ocupação territorial interna está na região Norte, que é a última região a ser colonizada, porque é a região de difícil acesso, porque tem uma floresta muito densa, porque tem rio pra caramba. Mas provavelmente, futuramente, a região amazônica vai ser a sede do poder político do Brasil. A gente pode não estar mais vivo. Ela vai ser a sede do poder político e econômico do Brasil. A região norte, a região amazônica, já é a região que mais cresce no Brasil. Ainda falta muito nessa trajetória de crescimento para ela se tornar a região sudeste, para ela se tornar o nordeste. Mas ela está num caminho que vai durar 20, 30, 40, 50, 100 anos. Olha quanto tempo demorou, né, para fazer a transição do sudeste, do nordeste para o sudeste. Entendeu? É um processo, é um processo. Agora, uma característica do Brasil é, quando você olha para a distribuição da população, por setor, você tem, em primeiro, a população ocupada em termos de trabalhador no setor terciário. O setor terciário, ele abrange o comércio e os serviços. A maior parte das pessoas julga-se que sejam trabalhadores do setor terciário da economia, do comércio e serviços, formais. Mas ninguém sabe o número exato de informais. Isso é uma marca da desigualdade, da incongruência no território brasileiro,
Justamente porque você não sabe quantos informais tem e você não é capaz de combater veementemente o informalismo. De onde vem o informalismo? Da baixa escolaridade, da precariedade. Social. Vem da burocracia estatal. Vem da ilicitude, atividades ilícitas. Vem da pouca habilidade, da pouca vontade governamental em gerar emprego, em ampliar a máquina pública, em investir em infraestrutura. Por isso é que tem informalismo. Enquanto tiver informalismo, esse é um dos sintomas onde eu quero chegar também, enquanto existir informalismo, não só informalismo, mas também informalismo, tem o que a gente falou no começo da aula. Tem corrupção. Porque para eu plantar como camelô ali naquele calçadão ali, porra, o Matheus Sanches é que manda ali. E o Matheus Sanches falou que eu só posso ficar de camelô ali se eu perder um pedaço. O Ricardo também conseguir resolver a vida dele e se virar tomando conta de carro na praia, porra, a Larissa Dias é que fala assim, pô, Ricardo, olha só, todo final do dia eu vou passar aqui, porque pô, tem uma pessoa aí que manda eu passar aqui para recolher uma prata contigo, senão tu não pode tomar conta de carro aqui. Percebo que todo italiano português tem inclinação ainda hoje a trabalhar comércio. Seria um resquício. Mas o que o cara vai fazer? Eu concordo, William, tá certo. Mas o que o cara vai fazer na cidade? O que um português analfabeto faria no Rio de Janeiro chegando aqui em 1950? Vivendo no centro do Rio, no entorno do centro. Agricultura não dá. Indústria. O cara trabalhar na indústria. Fazendo o quê? Empilhando caixa. Estivador. Carregando peso. Produção tecnológica, para esse cara que é analfabeto, ainda mais naquela época, zero. Ou ele ia encarar a construção civil, ou ele ia encarar o comércio, ou ele iria encarar a prestação de serviço. E aí vem uma herança escravocrata. Vem uma herança escravocrata e eugênica. Tipo, os pretos são vistos, tá? Isso dentro de uma lógica eugênica. São vistos historicamente como animais. Tá? Eram vistos como animais. E para tal, tinham mais força física. É um mito, né? É um mito que envolve o elemento preto. É um mito que envolve a mulher preta. Sacou? Pô, esse negão aí aguenta mais serviço do que esse branquel aí. Pô, esse negão aí é brabo, rapaz. Esse cara aí trabalha o dia inteiro sem comer. Pô, essa mulher aí, rapaz. Pô, cara, uma mulher preta, mulher quente. Tá? É todo um contexto de racismo estrutural que, porra, existe até hoje. Então o cara era branco, tipo assim, pô, esse português aí, mano, ele não aguenta empilhar 10 caixas, ele vai desmaiar. Bota esse negão aí, pô, esse negão aí tá acostumado. Dá uma espiga de milho para ele que ele trabalha o dia inteiro. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas que eram escravizadas, o alimento diário delas era uma espiga de milho. O cara comia uma espiga de milho por dia e trabalhava o dia inteiro. Aí isso é preguiçoso. Aí, pô, tu queria que o cara vivesse até 100 anos, um escravo, que o cara vivesse 70 anos. Que o cara tirasse proveito, por exemplo, da lei Eusébio de Queiroz. Claro que não. Aqui no meu bairro tem angolanos que vendem roupa na feira da minha rua. Você mora na Zona Norte, né, Lucas? Tenho certeza. Ramos, Penha, Olaria, Graspina. Moram todos no Complexo Alemão. Seria um resquício português também para essa área de comércio? Deixa eu entender. Da mesma forma, o angolano chega, tá?
Por que o angolano busca o Brasil? Porque ele tem uma afinidade com a questão do idioma. Ele olha para o Brasil como um polo de oportunidade. Por lá eu consigo ascender. É um país de desigualdade, mas assim, tem muito, né? Não tem muito emprego, mas tem muito trabalho, braçal, eu vou cair dentro dessa parada. Quando o angolano chega aqui, como é que ele vai ser absorvido? Se ele é mão de obra desqualificada. Ele vai ser absorvido pela atividade que é mais rudimentar. E o Rio de Janeiro é, por si, uma cidade comercial. Só que ele vai ficar num comércio informal. Que pode ser informal, lícito, dentro da lei, não é regulamentado, mas não é atividade fora da lei, ou ele pode ser regulamentado numa atividade, regulamentado, né? Ele pode ser situado numa atividade informal e ilícita. Apontamento de jogo de bicho, recolhimento de jogo de bicho, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, facilitação de prostituição, atividades criminosas. Barros Filho também tem muito angolano? Claro. Em São Paulo, por exemplo, tem muito nigeriano, tem muita gente de Gana, tem muita gente da Costa do Marfim, tem muita gente também, por exemplo, da própria Angola. Porque o Porto de Santos é um porto muito movimentado, é um porto onde há a chegada de muita gente. Nem todo mundo que vem para o Brasil tentar a sorte, principalmente africanos e asiáticos, no caso chineses, a galera vem de avião não, pessoal. A galera vem em container, fundo falso de navio. Sacou? Continuam sendo refugiados. Trabalho em Madureira, né? Madureira é um polo comercial e se estabeleceu como tal a partir do Mercadão e a alocação de população preta em Madureira, resquício do fluxo de saída do Vale do Paraíba pela substituição de mão de obra imigrante europeia, vai se dar ali porque você tem 2 ramais de linha férrea. Então, uma galera que sai do Vale do Paraíba, que sai de Resende, que sai de Itatiaia, que sai de Valença, de Piraí, vem para Madureira. Por quê? Porque tinha emprego na estiva, tinha emprego carregando caixa no Mercadão de Madureira, existia menos pressão competitiva, existia menos ordenamento territorial, onde a galera vai subir o Morro da Serrinha e tem um deslocamento fácil da linha férrea ali. E aí o que acontece em Madureira? Brotam 3 escolas de samba. O que acontece em Madureira? A manifestação do Jongo, que veio do Vale do Paraíba, também brota em Madureira. Aí você vai ver a cara dos comerciantes em Madureira. Os primeiros comerciantes, os empreendedores, os grandes comerciantes, eles são brancos. Os novos empreendedores em Madureira ou os comerciantes informais em Madureira são negros. De onde vem essa teoria que os europeus são mais avançados? Isso, William, isso é eugenia. Era uma teoria que se baseava. Claro que isso, obviamente, não tem fundamento científico, tá? Isso é causada. É uma teoria que se baseava em escatologia, medidas físicas, para se fundamentar na ideia de superioridade étnica. O branco cria essa história. O branco cria, e darwinismo social, isso. O branco cria essa história. Isso. Já ouviu falar do Lombroso, né? Tu faz direito, William? Isso. Escatologia. Olha, a mulher que tem o olho muito junto não é confiável. Você pode ver que fulana de tal traiu e matou o marido, ela tem o olho muito junto. Pô, você pode ver que, o homem que sorri demais, ele é sórdido e vingativo. Pô, olha só.
o negro de cabelo grande, ele tende, né, à vagabundagem, ele tende a fumar maconha, ele tende, né, à ladroagem. Vão se criando teorias baseadas no estereótipo, onde você vai marginalizando quem você quer marginalizar. A mulher de nariz fino, a mulher branca de nariz fino, pô, ela é educada por natureza. Você vai criando isso. Todo estuprador tem nariz largo, isso. Você vai criando mecanismos que vão, na verdade, marginalizando aquela população. Quem quiser aí, volta lá naquela aula dos Estados Unidos, volta lá e procura esse personagem aqui, que eu já comentei, que é o Jim Crow. Que é o caricato negro marginal americano. Um papel colado lá na parede. Procura-se estuprador, procura-se ladrão. Botava lá a imagem do Jim Crow. É um personagem criado num livro da literatura americana como para simbolizar os males da sociedade americana que deveriam ser expurgados. Por isso, blackface. Por isso surge a Ku Klux Klan. Como uma reunião de homens bons que estavam ali para moralizar aquela sociedade e perseguir os negros que, na verdade, eram um câncer daquela sociedade e faziam mal. A abolição da escravidão foi um grande mal nos Estados Unidos, mas ela já acontece. Mas esses negros, agora libertos e iguais aos brancos, eles estão indo longe demais. Para frear esses homens negros, já que as leis estão a favor deles, a gente precisa dar um freio nisso, e esse freio com as próprias mãos, que é, né, matar. Matar, né, de forma mais rude possível, enforcar, atear fogo, afogar. É a mesma coisa aquela expressão, né? Ao final da escravidão, essa expressão cresce nos Estados Unidos. Vai virar comida de crocodilo. Não é muito usada aqui, não, mas lá é bastante usada. Assim, fulano vai estar vacilando, vai virar comida de crocodilo, vai virar, lá não tem jacaré, vai virar comida de crocodilo. Comida de crocodilo por quê? Porque ao final da escravidão, os homens brancos que eram caçadores nos estados de pântano, Louisiana, parte do Texas, Arkansas, Geórgia, na própria Península da Flórida, eles invadiam de madrugada as casas dos homens negros livres, roubavam os bebês negros, colocavam em gaiolas e colocavam na beira dos pântanos, na beira dos lagos. E aí deixavam as gaiolas lá, amarravam com corda a gaiola para atrair o crocodilo. A criança começava a chorar dentro da gaiola, o crocodilo saía de dentro da água, saía de dentro do lago, da lagoa, e vinha atrás da gaiola para comer a criança, eles puxavam a gaiola, o crocodilo saía da água, eles atiravam e matavam o crocodilo. Só que às vezes falhava, né? Às vezes a corda arrebentava, o crocodilo era rápido demais, aí os crocodilos comiam os bebês. Isso, tipo isso, falou tudo, Vinícius. Vai queimar no micro-ondas, isso aí, é tipo isso. Exatamente. Sabia disso não, Anne? É verdade. O bagulho é doido. Procura isso aí no Google, que você vai achar cartaz. Você vai achar cartazes alertando para essa questão aí. De comida de crocodilo. É bizarro. E isso, existiram leis de Jim Crow que impunham outra forma de racismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, até antes de 68, até antes dos direitos serem igualados, o casamento de negros e o casamento de negros com brancos não tinha validade jurídica. Os negros também, por exemplo, não podiam assumir cargo público. Os negros podiam, por exemplo, fazer concurso público, mas eles não eram convocados. Você fazia o concurso do bombeiro, você passou, mas você é negro, você não é convocado. Green Book, me lembra aí, Bianco, É eu aquele não sou caso muito lembrado, do, não, fala é aí. aquele caso do carteiro que ele ajudava os negros no sul dos Estados Unidos, mostrando onde tinha, por exemplo, bares em que os negros poderiam ir, próprio cabeleireiro, aonde eles sofressem racismo, eles poderiam procurar certas delegacias que iriam ajudar eles. Entendi. Não conhecia essa história, essa expressão, não. Não conhecia isso, não. Valeu, Não, é obrigado. um livro mesmo, Green Book, e tem até um filme sobre. Ah, mas é uma história real? Real, real. Pô, legal, não sabia disso, não. Aqui em Ouro Preto, na antiga Vila Rica,
Quem já foi Ouro Preto, provavelmente alguém aqui já foi, o pianista eu já vi. Que tem uma mina lá, que é a mina do Chico Rei. Eu não sei até que ponto isso é oficial na história, ou se é oficioso. Mas, assim, todos os guias lá e as pessoas contam a história de Chico Rei como um africano que veio trazido para o Brasil. Ele veio da Costa da Mina, que é uma região em África, que seria hoje equivalente à parte da Nigéria, à parte da Costa do Marfim, de Angola, onde já tinha extração aurífera. Então, quando eles vêm da Costa da Mina, eles já vêm sabendo o que é ouro, eles já vêm sabendo a extração do ouro, eles já manipulam o metal. Então, quando eles vêm da Costa da Mina, eles vêm escravizados para cá, mas eles são os caras que entendem da estrutura da mina. Eles sabem onde cavar, como cavar. Esses negros de menor estatura, que eram chefe da mina, eles vinham para cá e eles sabiam como funcionava o serviço da mina. Você tinha os mineiros que trabalhavam e tinha o chefe da mina, que ele entrava de manhã cedo na mina, usando um canário na mão e com um candeeiro na outra, ele marcava na parede onde os caras tinham que cavar, ele explicava como é que tinha que ser a maneira de picotar a rocha, que era manual, era com a mão, era com talha, e aí eles saíam da mina. Esses caras duravam um pouco mais no ciclo de vida da escravidão, duravam cerca de 9 anos, porque eles não trabalhavam dentro da mina, eles só iam na mina, davam um serviço e saíam. E aí um desses caras chamava Chico Rei, e ele trabalhava numa mina, e ele trabalhou muitos anos para um português, e aí a mina estava num processo já de decadência. O português já queria se desfazer da mina, praticamente vendeu a mina para o Chico Rei, e se tornou livre, conseguiu pagar a alforria, por um valor irrisório. Como o Chico Rei era sagaz, o Chico Rei continuou a escavar essa mina e voltou a encontrar ouro. E aí ele chamava outros escravizados que trabalhavam junto com ele, e esse ouro que ele retirava, ele comprava a alforria de outros escravos. E aí ele tem a alcunha, ele tem a fama em Ouro Preto de ter sido o cara que mais libertou escravos. Quer dizer, o cara que mais libertou escravos era um ex-escravo. 13ª emenda, é verdade, muito bom, muito bom. É verdade, muito bom. Aí, pô, voltando para o Brasil. Constituição da população. Maioria. Deixa eu ver maioria, não escrever outra coisa. Em quantidade. Pardos são maioria. Depois de pardo, pretos são maioria. Depois de pretos, brancos. Depois, indígenas e asiáticos. Aí você fala assim, o que é pardo? É uma expressão pejorativa, que coloca o indivíduo no limbo ali. É muito difícil falar de raça, de etnia no Brasil. No mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, porque é todo mundo misturado. Por que o indivíduo se auto-intitula como pardo? Por que a lei foi permissiva a isso durante muito tempo? Porque os negros não tinham, os pretos não tinham os mesmos direitos. E aí, historicamente, é ruim ser preto. Eu não quero ser preto, mas a minha pele não nega isso. Mas como eu sou melhor sucedido economicamente, eu estou numa outra posição social, os brancos não vão me deixar serem brancos, jamais. E eu não transpareço ser branco. Mesmo que eu tenha grana, meu hábito, meu costume, minha forma de viver não é de branco. Mas eu também não quero ser caracterizado como preto. Porque ser preto, historicamente, é ruim no Brasil. Então, o pardo é uma expressão que vai se encontrar para se criar um meio termo ali. E outras expressões também. Por quem nunca ouviu isso? Marrom bombom. Mulata. Moreno claro.
pretinho. Cara, mameluco, uma infinidade de expressões. Que, ou, na verdade, serão pejorativas, tá? Porque vão ter conotação sexual, conotação relacionada à questão da ignorância, ou pela própria questão da inserção social do indivíduo, o que é muito difícil. Hoje tem que tomar cuidado, estão fazendo prova da UERJ até para o dia a dia. Tem que tomar cuidado com essas expressões. Falar negro, mulata. Tá? As expressões automáticas que falam, por exemplo, expressões racistas automáticas que falam, por exemplo, preto de alma branca, a coisa tá preta, a fome é negra. Pô, essas expressões elas estão fora de uso e são expressões encaradas como expressões racistas. Eu sei que está no automático para muita gente, porra, para todos nós, porque a gente, né, nós somos uma sociedade constituída na base do racismo, mas, cara, tem que tomar cuidado. Denegrir, serviço de branco, trabalhar que amanhã é dia de branco. Isso não como é que é? Tem uma expressão que fala da mulher preta na cozinha, como é que é mesmo? Conhece essa expressão? Uma expressão que fala da mulher preta na cozinha. Que a mulher preta é boa na cozinha, alguma coisa assim. Que o lugar da mulher preta é na cozinha, alguma coisa nesse sentido. Aí. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, por conta da UERJ, criado mudo, por conta da UERJ ser pioneira na política de ações afirmativas. Ah, essa música do Jorge Aragão, né? Isso. Boi da cara preta. Sim. A política de ações afirmativas é uma política, na verdade, de inclusão, de inserção e inclusão de minorias historicamente desfavorecidas. Onde uma das políticas de ações afirmativas é a lei de cotas. Que a UERJ é pioneira nisso. Tá? Então, repito, ações afirmativas é um conjunto de ações que visem reequilibrar ou, na verdade, reparar os danos da desigualdade socioeconômica provocado por uma distinção de origem étnica. Isso, tem um pé na cozinha, isso, exatamente isso. Pô, essa preta tem um pé na cozinha, essa mulata tem um pé na cozinha. Embranquecer a família. Pô, você só quer namorar, você é um crioulo, mas só quer namorar branca, quer embranquecer a família. E que fez e faz parte da lógica, né? Olha para os jogadores de futebol, não que eles sejam racistas ou que sejam ensinados a isso, mas está no automático, né? Um símbolo, um status quo do se tornar bem-sucedido é colar com uma mulher negra. É colar, desculpa, com uma mulher branca. Inveja branca. Assim, uma infinidade de expressões, né? Sim, para vencer tem que ter uma mulher loura, né? Sim. E a mulher também, para vencer, tem que ter um homem. São construções feitas historicamente. Agora, quando eu olho para a PEA, é a população economicamente ativa, a maioria da PEA perdão, são homens pardos e negros. Tá? Para quem não tá ligado, a PEA é todo mundo que de alguma forma gera renda. É todo mundo que, através de ofertar sua força de trabalho,
tem alguma renda, fazendo qualquer coisa. Ah, o maluco ali se prostitui, pô, o outro cara trafica, o outro aponta bicho, o outro é agricultor, o outro é bombeiro, advogado. Se não usurpa a renda de ninguém, é considerado péia. Quem não é péia é quem pratica ladruagem ou quem é pedinte. O restante, todo mundo é péia. A maioria da péia são homens pardos e negros. Só que esses homens pardos e negros, em média, ganham menos do que os brancos. As mulheres pardas e negras ganham menos que os homens pardos e negros e menos ainda do que os homens brancos. Está muito em voga falar, né, dentro do conceito, do contexto de gênero, está muito em moda falar da pirâmide de gêneros, onde se estrutura, se entende que o topo da pirâmide é o homem branco e que abaixo a mulher branca ganha mais que o homem negro. Sim, sim, a mulher branca... Perdão, não fiz essa colocação. A mulher branca ganha mais que o homem negro. Depois do homem branco, nessa pirâmide aí, vem a mulher branca. Depois vem o homem negro. E depois vem a mulher negra. Ô, mestre, Diga. isso tem a ver por conta da especialização? Por exemplo, a gente tem mais população, mais pessoas brancas mais especializadas do que pessoas pardas e negras, e por isso as pessoas brancas ganham mais, seria isso? Sim. Ah, beleza. Pelo próprio contexto de acesso à infraestrutura, escolaridade, Isso que eu quis dizer, isso que eu quis dizer. Sim. Beleza, Tu olha nas obrigado. escolas públicas, a maioria são o quê? Negros ou Pardo e pardos. negro, beleza. Tu olha Entendi. nas universidades, a maioria são o quê? Brancos. Você olha nas penitenciárias, a maioria são o quê? Negros. Você olha, por exemplo, nos reformatórios, a maioria são negros. Nas comunidades, a maioria são negros. Tudo isso vai por conta do acesso à infraestrutura. Sim, nos melhores postos de trabalho. Tu olha para o Congresso Nacional. A gente não é verdade. representado fidedignamente enquanto etnia, porque a maioria do Congresso é formado por homens e brancos, enquanto que a maior parte da população brasileira são mulheres. Na Beleza. PM, o William está falando da PM aí, a maioria é negro. Muitos negros, por exemplo, provavelmente o William deve saber disso, alguns devem saber disso. Muitos negros que eram escravizados, né, eram alforriados à medida que iam à Guerra do Paraguai. E quando voltavam, se voltavam, conseguiam, por exemplo, ingressarem na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tá? Esse era, por exemplo, o pagamento, o soldo, ou a gratificação pelo fato dele ter ido à Guerra do Paraguai. Ou dentro, por exemplo, da própria polícia. O camarada era escravizado. Aí esse camarada se tornou um homem livre. Aí veio morar no Rio de Janeiro. Saiu de Piraí e veio para o Rio de Janeiro. Onde ele arrumou emprego? Na Polícia Militar. Que não tinha concurso, obviamente, né? Existia uma indicação e ele ia para a Polícia Militar. Só que aí estourou a Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX. Quem é que vai para a Guerra do Paraguai? Porra, é o Caio, que é branco, que é capitão? Não. É aquele negro recém-chegado na polícia, que não sabe nada ainda, que não sabe nem atirar, que não sabe nem como é que coloca o coturno, mas ele que vai para a Guerra do Paraguai. A Polícia Militar cedeu muitos homens, em sua maioria negros, para a Guerra do Paraguai. E eram muitos homens recém-ingressos na Polícia Militar. E, obviamente, infelizmente, morreram todos.
Ah, no oficialato a maioria é branco. Evandro Guedes, Piraí para o Rio de Janeiro. É um livro? Não entendi agora. Ah, tá. Ah, lembrei, tá, tudo bem. Desculpa, vacilei. E quando você olha, por exemplo, para a região norte, aí é um outro paradigma. Na região norte, a maioria da população é descendente de indígena. A maioria dos trabalhadores são descendentes de indígenas. Porém, este grupo tem a menor média salarial. E este grupo, em especial, as mulheres, ganham menos ainda. Existe uma expressão que talvez aqui alguns conheçam, que é feminização da pobreza. O que é feminização da pobreza? A população brasileira é majoritariamente formada por mulheres. Por uma série de fatores, principalmente a elevação do custo de vida, a universalização dos métodos contraceptivos, pela própria necessidade, escolarização, a mulher tem se lançado ao mercado de trabalho. Quando a mulher se lança ao mercado de trabalho, numa sociedade onde não existe justiça social, no equilíbrio salarial, quanto mais mulheres no mercado de trabalho, se essas mulheres ganham historicamente menos e continuam ganhando menos, existe, obviamente, uma redução da média de salário das famílias. Cada vez mais as mulheres são arrimo de família, né? Pensa comigo. Se as mulheres, em média, ganham menos, as famílias, em média, vão ficando cada vez mais pauperizadas. E isso chama feminização da pobreza. Como as mulheres vêm cada vez mais tocando o barco nas casas, as mulheres vêm sendo cada vez mais, não o complemento, mas o arrimo, a estrutura. Se as mulheres ganham menos, generalizando, as famílias vão ficando, em média, mais pobres. Eu não posso falar isso, por exemplo, do funcionalismo público. Tá? Isso não se aplica a todos os ramos, tá? Antes que alguém retruque. No funcionalismo público, o homem e a mulher ganham a mesma coisa. Mas, de um modo geral, como as mulheres são maioria e são historicamente estigmatizadas, as mulheres ganham, em média, menos do que os homens. Por exemplo, no STF, que é a Suprema Corte Brasileira, quantas mulheres tem lá? Escrevi tribunal errado. 2. Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Mais nenhuma. Quantos homens negros tem no STF? Nenhum. Quantos médicos negros já te atenderam? Quantos dentistas negros já te atenderam? Quantos professores negros já te deram aula? Entendeu? E isso acaba criando uma falsa impressão de que os negros são menos capazes. Quando, na verdade, não. Historicamente, o rol de oportunidades aos negros foi e é menor. Teve muitos, Eric? Porra, que bom. Por exemplo, eu com 40 anos, só tive até hoje um médico preto.
que infelizmente morreu, que era até próximo à minha família. Morreu, inclusive, agora de Covid. Eu nunca passei pelas mãos de um dentista preto. Eu nunca passei pelas mãos de uma dentista preta. Eu conheço pouquíssimo. Eu conheço, na verdade, 2 mulheres que são engenheiras pretas. Pô, já teve bastante? Você também? Porra, legal. Eu, difícil. Beleza, eu preciso encerrar aqui, tá? Na semana que vem a gente continua. Muito obrigado. Espero que tenham aí, dentro da possibilidade, gostado. Foi muito importante para mim, foi muito bom. Casa cheia de novo. Valeu mesmo. Bom almoço, boa semana. Até a próxima. O segredo é esse aí. Praticar, tamo junto.